Olá, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo ou ouvindo este podcast. Bem-vindos ao podcast segunda temporada Podeng ACEA, o seu podcast para engenheiros e arquitetos e agrônomos, uma parceria do CREA de Minas Gerais com a ACEA, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E nós estamos na segunda temporada com um tema central de cidades inteligentes. E aí, para falar hoje sobre um assunto muito bacana, que é manutenção industrial, nada menos que Erlandson de Lima Ricardo. E o Ricardo é sobrenome, hein? Ele que é engenheiro eletricista, segurança do trabalho, formado há 15 anos pela primeira turma da PUC de Poços de Caldas Noturno e tem 26 anos de experiência na área de manutenção. Então, estamos aqui mais do que gabaritado para falar sobre o assunto. Obrigada, Erlandson, de estar aqui no podcast. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho para o nosso público, para os engenheiros que estão começando a carreira, sobre manutenção industrial, que é um tema que eu acho extremamente pertinente para a carreira de todo engenheiro que está em condição de entrar no mercado de trabalho ou que queira fazer uma transição de carreira. Ou até aquele pessoal que está pensando em formar engenheiro, já trabalha lá em fábrica e fala, tô querendo essa área. Isso Então, aí. esse podcast é para você. Bacana. Fala uma coisa para mim, esse negócio de manutenção industrial, o pessoal acha que é só quebrou, conserta. Isso E aí. não tem nada a ver com isso, certo? Isso aí. O que é uma manutenção industrial, então? Para que ela serve? Se não é o quebrou, conserta. Dentro das empresas, nós temos um departamento de engenharia e manutenção. Esse departamento ele é responsável por promover toda a gestão dos ativos industriais dessa companhia. Além de promover a gestão desses ativos, a gente tem toda a responsabilidade de garantir a eficiência operacional, a performance desses equipamentos, um controle adequado de custos e, o mais importante, garantir a segurança desses colaboradores que trabalham diretamente na manutenção. Então, o departamento de manutenção dentro do setor fabril, ele é extremamente importante porque ele vai garantir a continuidade operacional e no momento que haja uma demanda, né, que a empresa precise produzir, ela vai deixar os equipamentos aptos para que a empresa consiga atender essa demanda e consiga entregar os produtos a qual ela precisa vender. É por isso que a engenharia é tão atrelada à segurança do trabalho. É isso aí. Principalmente a engenharia de manutenção, no qual muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu tenho que aplicar normas e procedimentos para garantir que o meu ativo volte à condição original. Então, é um departamento, é uma estrutura que eu preciso o tempo todo seguir normas e procedimentos para conseguir voltar o meu ativo na condição original dele e ele consiga perpetuar a produção e garantir a entrega das empresas. É que o pessoal acha que às vezes o engenheiro só vai estar lá para quando quebrar e falar, tem que quebrar, chama a engenharia para poder vir consertar. Chama o pessoal da manutenção. E na verdade, eu vejo hoje pelas empresas, você tem até a senioridade dos engenheiros lá dentro, de quem presta esse serviço de manutenção. É isso aí. Esse serviço todo de manutenção que a gente tinha de uma empresa há 10 anos atrás do que a gente tem hoje, mudou muita coisa? Amanda, hoje a tecnologia tem evoluído. Então, esse é um ponto que os novos engenheiros eles atuam com mais tecnologia embarcada, principalmente na eletrônica. Essa é uma grande mudança que eu vejo hoje nos novos ativos que estão sendo implementados nas empresas. Eu saio de uma estrutura eletromecânica para uma estrutura muito mais tecnológica, com muito mais eletrônica embarcada. Porém, o conceito de engenharia de manutenção, o conceito de manutenção, ele não mudou.
Ele ainda é aquela parte de correção. Exatamente. A gente continua com os conceitos de manutenção corretiva, que é onde o equipamento ele tem uma falha não planejada e eu tenho que entrar com um time de manutenção para promover uma correção, né, segura, rápida, eficiente, para que a gente restabeleça o processo. Então, a manutenção corretiva é a manutenção mais usual ainda, utilizada por uma necessidade ainda de criação de estratégia. Eu tenho manutenção preditiva. Desculpa, vamos primeiro na preventiva. Manutenção preventiva, eu trabalho com ciclos temporais. Então, a engenharia de manutenção ela vai fazer todo um estudo baseado nas recomendações do fabricante, baseado na expertise da engenharia, para que a gente consiga elaborar um plano. Então, a gente monta um plano de manutenção e, periodicamente, né, baseado no meu plano, eu executo as minhas manutenções. Manutenção preventiva ela vem muito do mercado da aviação, no qual, né, estipulou que a cada X horas de funcionamento de voo de uma aeronave, eu paro essa aeronave no hangar e executo uma série de atividades para restabelecer a segurança de voo. Eu tenho a manutenção preditiva, que é predizer. Baseado numa aplicação de tecnologia, eu vou acompanhar um equipamento e à medida que eu promovo esse acompanhamento, eu consigo verificar através de uma tendência qual é o momento que esse equipamento, um componente desse equipamento vai falhar. Dessa forma, eu consigo me programar para aproveitar ao máximo esse equipamento sendo utilizado, diminuindo o meu custo com spare, com material humano e físico, e faço uma corretiva planejada. Eu paro o equipamento na hora limite, antes que ele falhe. Então, esses são os 3 principais tipos de manutenção. Só que nós temos ainda, na nossa cultura, a manutenção corretiva como a forma mais usual de restabelecer um processo. Vai apagando fogo à medida que vai É acontecendo. isso aí. Esse é o grande desafio das empresas, principalmente empresas de médio porte e de pequeno porte. E isso daí não interfere nessa produção contínua principalmente porque eu penso o seguinte, a gente está falando de nessa manutenção industrial, normalmente as indústrias elas vão trabalhando 7 por 24. Certo, isso aí. Então tá ali trabalhando o tempo todinho. O engenheiro ele fica muito responsável e ele é o responsável pela qualidade da produção, por quanto que aquela empresa produz. Então, é o pessoal da manutenção industrial que fica responsável por isso. Porque na minha cabeça, o que acontece? Vamos supor. Normalmente, você tem uma máquina que faz um produto. Correto. Quando a gente fala de produto alimentício, às vezes aquela máquina ela é usada para produzir um produto X, mas ela também consegue usar um produto Y, certo? Certo. E aí, quando você vai fazer toda a logística para a produção, fazer aquela produção, e aí vem o pessoal e fala assim, vamos produzir, sei lá, iogurte. Uhum. Agora a gente vai produzir, sei lá, de um sabor, agora a gente vai produzir de outro. E isso ele é 100% ligado a vocês e ao pessoal da manutenção que comanda tudo isso. Na verdade, quando a gente fala de manutenção, tem que ter um vínculo muito grande com o departamento de PCP, Planejamento e Controle de Produção. Falando de empresas já de classe mundial, que tem uma estrutura de manutenção consolidada, há um alinhamento entre o PCP e o departamento de manutenção para aproveitar esses intervalos de setup ou intervalos de limpeza do equipamento para que o time de manutenção faça manutenções pré-estabelecidas e dê essa continuidade operacional. Empresas que ainda estão trabalhando, evoluindo para estruturar um departamento de manutenção, geralmente possuem conflitos entre manutenção e operação nesse sentido.
porque o plano de produção ele já está pré-estabelecido, consolidado muitas vezes com o departamento comercial, e o pessoal esquece que o equipamento ele precisa de manutenções periódicas. Então, muitas vezes é feito um cenário de venda, considerando um intervalo de produção que impede a manutenção, né, impede que uma manutenção seja realizada. Isso pode gerar um desgaste de marca na companhia, porque o equipamento ele pode quebrar. E no momento que ele quebra, dependendo da falha ocorrida, o tempo de reação é muito grande. Então, isso é eu acredito que isso é uma grande oportunidade nas empresas, essa relação engenharia de manutenção, engenharia de produção, para conseguir achar esse ponto de equilíbrio. E hoje a manutenção ela é feita 100% por pessoas. Hoje a gente tem uma grande dependência de mão de obra humana, técnica principalmente. É um ponto importante que você colocou em pauta, né? Então, grande parte da manutenção é realizada pelo time de engenharia que elabora toda a estratégia, toda a estrutura e um corpo técnico preparado para executar toda a estratégia realizada pela engenharia de manutenção. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande de técnicos em mecânica, técnicos em elétrica, em metrologia e instrumentação. E há hoje um déficit dessa mão de obra técnica em grande parte do mercado industrial. A gente fala de indústria e eu vejo, por exemplo, a gente teve uma diferença, né? A gente estava lá na indústria 1.0, 2.0, hoje a gente está na 4.0, migrando para 5.0. A gente fez um podcast sobre a indústria 4.0, né? Ele falando principalmente das dificuldades de mão de obra. Hoje, a gente nessa migração, teoricamente, o que o pessoal vai pensando? Que cada vez mais você tem menos mão de obra trabalhando operacionais, né, o tal do chão de fábrica, e migrando para uma coisa mais tecnológica, robotizada. Sim. E aí, na minha cabeça, por exemplo, aquela pessoa, você que faz manutenção há 26 anos, a diferença do que você fazia há 26 anos para o que você faz hoje, para essas máquinas que hoje você estão trabalhando em cima de robotização. E eu penso que às vezes é mais robotização porque não tem mão de obra. Hoje a gente tem um bom ponto. Hoje a gente vem de uma evolução industrial e um avanço tecnológico gigante. Mas a realidade econômica é que grande parte das empresas que já operavam no país, eles não fizeram uma migração total do maquinário. O maquinário utilizado na nossa indústria, ele é substituído de forma gradual. Então, eu tenho alta tecnologia embarcada e tenho equipamentos de 30, 40 anos de Mesmo essas empresas, por exemplo, essas empresas chinesas que vêm, né? A gente olha, por exemplo, reportagem, você vê a BYD, os carros fabricados lá são 100% robotizados. Aí a demanda da construção hoje, a chegada de novas empresas, com certeza ela vem com 100% de tecnologia embarcada. Aí são dois pontos que eu trago de reflexão. O primeiro ponto, a gente tem hoje uma dificuldade de fazer a transposição do conhecimento do pessoal que já estava nas empresas com a tecnologia antiga, porque é uma tecnologia antiga, na maioria eletromecânica. Então, o pessoal hoje que está no mercado, entrando no mercado de trabalho, não teve um acesso tão robusto desse conhecimento de tecnologia. E eu vejo também uma dificuldade do pessoal assimilar a tecnologia atual, porque ela muda o tempo todo. Então, o tempo todo eu faço o acréscimo de novas funcionalidades, de novas plataformas, de novos softwares.
E eu estou trazendo uma dificuldade para o pessoal assimilar. Porque ó, eu penso assim, ó, quando você tem uma máquina de 30, 40 anos, Correto? então é uma coisa fácil de se achar nas empresas, Sim, máquinas nessa sim. idade. Principalmente na América do Sul. Essas máquinas, elas não eram computadorizadas, porque Não, o computador mesmo, internet, tudo mais no Brasil tem 40 anos, é quarenta e isso aí. cinco anos, né? O que você tem acesso a isso. As empresas devem ter um pouquinho mais, 50 anos, não tinha. E aí, a maneira como que você olha, por exemplo, essas máquinas que tem muito mais tecnologia embarcada hoje, que vem tudo por cima de dados, ela te dá dados lá que fica muito mais fácil você olhar e falar, essa daqui ela está pedindo já manutenção. É É, igual os carros mais novos hoje. isso aí. Nesse ponto, a gente vem na entrada da internet das coisas, basicamente, uma mudança de paradigma que as máquinas elas vão fazer uma autoavaliação e elas vão indicar como está a performance e a hora que você precisa da manutenção. Isso já existe no mercado, então, né, eu já tive a experiência de atuar em equipamentos como compressores, que eles se monitoram e eles mostram, né, para o time de manutenção qual o momento de realizar essa atividade. Isso é extremamente importante, é fantástico hoje, né? O que eu trago de dificuldade muitas vezes é que quando você importa um produto, vou dar um exemplo aqui, você importou uma máquina da China, 100% chinesa. Muitas vezes a tecnologia que vem embarcada naquela máquina, ela é fechada. Então, o time de manutenção ele vai ter uma certa dificuldade de fazer depois que ela sai da garantia e passa para o time fabril, de garantir a estabilidade dessa máquina, até porque muitas vezes os protocolos são específicos daquele fabricante. Então, essa é uma dificuldade hoje que o mundo da manutenção enfrenta. E imagina só você ter que ter dentro da tua empresa, não só engenheiros que são especializados nesse tipo de tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem que manter o pessoal que consegue fazer aquela manutenção da máquina que tem 40 É isso anos. aí. É isso aí. Então fica. Isso Essa eu acho que é a dificuldade na mão de obra hoje. também. E outra dificuldade que eu vejo da mão de obra é que cada vez mais a entrada de trabalho, ela busca se especializar numa área mais tecnológica, mais computadorizada ou robotizada. E grande parte dos equipamentos que estão na indústria Ainda ainda é não, antigo. ainda não tem esse tipo de atuação, sabe? Então, assim, a gente tem muitas empresas hoje no país extremamente robotizadas e automatizadas, porém a gente tem muitas empresas que estão ainda num processo semi-automático. Então, depende realmente de uma mão de obra que desprende força física. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu preciso fazer a substituição de um motor elétrico, que é o ativo mais desprendido na indústria, se eu for falar qual que é o equipamento que mais é utilizado na indústria, é o motor elétrico. Toda vez que eu vou substituir um motor elétrico, eu preciso desprender força física, é um trabalho braçal, muitas das vezes. E hoje é uma dificuldade de capturar recursos na indústria. Pessoas que querem atividade técnica, mas que dependem em algum momento de utilizar força física. Você acha que as faculdades hoje, né, as faculdades de engenharia, eles têm essa formação e essa visão, ou tá olhando tudo para essa indústria Olha, 4.0 e falando assim, olha, não tem um entendimento do que a gente tem hoje de indústria no Brasil? Amanda, hoje eu vejo que a formação da engenharia
ela traz muita parte tecnológica embarcada, mas ela deixa ainda um pouco essa questão da indústria já existente, sabe? A indústria que a gente tem aqui no Brasil desde do avanço industrial no país, que começou na década de 40, né, com a siderurgia. Então, muitas empresas ainda não conseguiram fazer a migração tecnológica Mas por falta de mão de obra por ou por falta, por custo? custo, por investimento, porque o investimento ele é muito alto. Você Mas quanto mais moderno não for, não tem uma diferenciação na produção? tem, porém o investimento muitas vezes é tão elevado que a empresa não consegue fazer essa substituição de maquinário 100% em curto período. Então, há um plano de capital nas empresas para que haja substituição de ativos, e esses ativos que chegam, eles vão vir cada vez mais com tecnologia embarcada, cada vez mais com a independência da mão de obra direta para operação. Mas eu tenho a percepção que isso aqui na América do Sul ainda vai demorar um pouco de tempo, porque nós temos ainda muitos ativos que têm mais de 10, 15, 20 anos, 30 anos de performance. E hoje, se a gente for pensar, você fala da América do Sul, por ter, né? É que aí a gente fica pensando tanto que está defasado nessa parte de industrial. É isso aí. É um ponto importante para a gente pensar, porque se hoje a gente fala que o Brasil ele alimenta pelo menos um quarto da população mundial, é uma das empresas que mais produzem ativos importantes, como soja, que o Isso aí. pessoal fala, para que serve soja? Só óleo? Não, soja, né? O conservante da soja está em 1 bilhão de produtos. E aí você fala que você tem uma tecnologia que está mais defasada. Eu fico preocupada. Não, aí vamos trazer para o setor do agronegócio. O Brasil hoje é uma potência mundial no agro. Então, se a gente trazer a realidade hoje no agronegócio, eu não tenho dúvida que todas as nossas máquinas colheitadeiras, toda a parte de processamento é de primeiro mundo. Trazendo para esse segmento, tá? Trazendo para outros segmentos, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de crescimento, sabe? Que outros segmentos? Desde segmentos de campo de siderurgia, metalurgia, a gente trazendo para médias empresas, a gente tem muita empresa ainda que usa equipamentos muitas vezes comprados de empresas da Europa e dos Estados Unidos, porém equipamentos que já estão sendo substituídos nesses O que eles países. substituem para lá, manda para Manda cá. para cá. Então a gente tem muita indústria hoje no Brasil ainda com esse tipo de ativo. Qual é o país que tem, na minha cabeça é a China, que tem mais tecnologia Hoje com as fábricas? China, Estados Unidos, Alemanha, Japão são países, né, que a gente tem como referência tecnológica. E aí essa necessidade, às vezes, de uma especialização, de você ficar mandando gente para lá para poder aprender com essa tecnologia. É É isso aí. caro, não tem? Não... É isso aí. E um ponto que eu trago é que o Brasil, ele é um país, né, que trabalha com tecnologia, tá? Então, se a gente falar, eu tenho a Embraer, que é uma empresa de tecnologia. Eu tenho a WEG em Santa Catarina, que é uma empresa de energia e é a maior produtora de motores elétricos do mundo, né? Então, são alguns exemplos, tá? Porém, o que eu estou trazendo aqui na área de manutenção, né, dentro da indústria, a indústria pesada, a indústria leve, a gente ainda tem algumas oportunidades, porque a gente ainda tem máquinas, a gente ainda tem um passivo de equipamentos que não sofreram o que a gente chama de retrofit,
que é uma revitalização tecnológica desse equipamento. Então, a gente ainda tem muitas dificuldades de atuação por esse sentido. É que eu penso que essas empresas, você fala, por exemplo, da WEG, a WEG é uma empresa de mais de 60 anos quando ela começou. Então, você Exatamente. é uma empresa que ela tem uma história antiga. Então, você tem esses passivos, esses ativos que são mais antigos. Nessa manutenção, por exemplo, a gente tem uma montagem de indústrias novas e que já pensa nessa tecnologia. Estou falando de indústrias brasileiras, não Tá. estou falando de uma China que vem fazer uma montadora aqui no Ok. Brasil. Eu penso, por exemplo, você pega uns BYD da vida, eles são com tecnologia chinesa, então eles importam 100% Isso aí. a fábrica de lá e coloca na fábrica Isso aí. daqui. Isso E aí. aí, obrigatoriamente, eles têm que trazer o pessoal da manutenção de lá para cá, porque a gente ainda não está preparado para essa Na manutenção. verdade, eles vão preparar o time que vai atuar dentro do sistema fabril deles. Então, aí entra um ponto que você falou. Hoje, se você for pensar então em manutenção, a educação, a formação, ela acaba sendo dentro da própria empresa. Hoje a gente tem instituições consolidadas aqui no Brasil que formam engenheiros de manutenção para atuar dentro dessas empresas. Agora, empresas com alta tecnologia, como a BYD, que é uma montadora, como você pontuou, toda a tecnologia embarcada ela vai vir do país de origem. E nós vamos fazer um processo de montagem aqui dentro do Brasil, né, com muita robótica. Robótica com muita tecnologia embarcada. Então, o nosso time, né, obrigatoriamente, ele tem que ser inserido nessa tecnologia, apresentado a todo esse sistema de maquinário, para que ele possa atuar como mantenedor dessa planta. Vai ser muito complicado uma pessoa que teve somente uma formação universitária, mesmo consolidada, entrar numa empresa dessa com uma tecnologia embarcada de outro país e conseguir atuar sem um treinamento específico. Então, haverá e há uma preparação, né, da empresa para a formação desse profissional. E você fala sobre a planta da empresa, quanto à manutenção, ela é completamente ligada a como que essa planta É funciona. isso aí. A manutenção, ela faz parte do... A manutenção, ela é um departamento, uma seção, um sistema dentro do setor produtivo. Você não consegue descaracterizar o time de manutenção do time operacional, sabe? Isso é uma estratégia que não é duradoura, porque o time de manutenção, o setor de manutenção, ele tem que estar inserido para poder contribuir com o time operacional de forma que você tenha uma sinergia dentro desse time, dentro desse processo, e que você consiga garantir, como eu pontuei, estabilidade operacional, segurança nas operações e que você consiga promover as suas entregas. Então, operação e manutenção tem que trabalhar juntos o tempo todo, é um departamento só, dentro do setor produtivo. A segurança do trabalho, quando essas máquinas que têm mais tecnologia, elas acabam sendo muito mais seguras do que essas máquinas que têm muito mais idade. É, E aí, como que a segurança do trabalho fica, né, andando também de um mundo para o é uma outro? boa pergunta. Nós temos normas regulamentadoras aqui no Brasil, né, desde 1978, as quais elas norteiam todos os procedimentos e processos de segurança que as empresas devem adotar. Junto com as normas regulamentadoras, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regem, né, todas as especificações técnicas de máquinas, equipamentos e sistemas.
Isso é extremamente importante. Então, um desafio que nós temos hoje é conseguir adequar, ajustar máquinas que foram concebidas antes dessa regulamentação. E acontece que as normas regulamentadoras, elas iniciaram em 78, mas elas vêm ao longo dos anos sendo revisitadas. Não, e inventadas outras, né? Exatamente, reajustados, né? Agora eu só fiquei na dúvida de 78 ou 76. Eu vou considerar 78, as normas regulamentadoras. Então, o que que acontece? Essa evolução, esse- essa, essa evolução, ela vem mediante o aumento de demanda por tecnologia. A evolução das normas vem mediante ao conhecimento, ao histórico que a gente tem de oportunidades, de eventos, né? Então, esse é um ponto importante. E cabe à engenharia de manutenção, cabe ao pessoal da engenharia que trabalha dentro das empresas adequar as máquinas que não atendem às normas regulamentadoras. Eles adequam as máquinas. Adequam as máquinas. Então, o tempo todo a gente tem que revisitar processos, revisitar equipamentos e promover as correções necessárias para que essas máquinas fiquem dentro de normas nacionais ou internacionais e garantam a segurança dos trabalhadores dentro das operações. Eu acho que deve ser complicado, porque ao mesmo você fala sobre as NRs, aí você tem uma NR de altura, mas daquela NR de altura não contempla, por exemplo, uma máquina robotizada que veio não sei da onde, e aí obrigatoriamente você vai ter que subir para poder fazer a manutenção, mas ela não encaixa dentro de uma NR de altura, e isso aí aí. você entendeu? Isso aí. Você vai ter que, como engenheiro de manutenção, junto com o time da engenharia de segurança, junto com o time da operação, Opa, hoje tá. promover adequações, né, suficientes para que você gere um acesso seguro e que o seu time da fábrica consiga fazer as manutenções que podem ser feitas pelo time de manutenção ou intervenções que precisam ser feitas pelo time de operação. Muitas vezes o time de operação também precisa, em algum momento, dentro da atividade, trabalhar próximo de um equipamento, né? Fazer uma atividade próximo de um sistema e ele vai ter que fazer o acesso, né? Promovendo aí, por segurança, um acesso em altura. Então, você vai ter que ter toda uma estrutura montada, garantindo a segurança desse trabalhador. Essa manutenção, ela é sempre 100% da empresa ou ela consegue ser terceirizada? Há uma tendência muito grande de algumas empresas atuarem de forma terceirizada com empresas parceiras. Outras empresas elas preferem ter o time interno e algumas empresas fazem de uma forma mista. Depende do tipo de atuação, da estratégia da empresa, de como essa empresa, né, se estrutura, mas há a possibilidade das três formas. E tem vantagem, por exemplo, você terceirizar? Porque na minha cabeça, a maioria das terceirizações acontece justamente hoje no Brasil pela falta de mão de obra Qualificada, especializada. muitas vezes. Amanda, é uma pergunta muito, muito boa e que a gente pode fazer uma baita reflexão. O grande problema de você terceirizar uma manutenção é que você faz um contrato, e esse contrato ele tem um prazo de vigência. Então, se você não renovar com a empresa a qual está prestando serviço, se você não tiver um contrato muito bem elaborado, essa empresa ela pode, após o término, levar todo o conhecimento que ela adquiriu dos seus equipamentos junto com ela. Outro ponto que eu trago de reflexão
é que geralmente uma empresa contratada ela tem um turnover, que é uma substituição de mão de obra, muito maior que se esse colaborador pertencesse à empresa, até por questões salariais ou questões de condição de ambiente de trabalho. Então, a quantidade de mão de obra que é substituída nas empresas que prestam serviço de manutenção, geralmente ela é alta. Dependendo do seu segmento, você demanda muito tempo de formação técnica. Você formar uma pessoa tecnicamente para atuar dentro da sua empresa, muitas vezes é algo trabalhoso, sabe? Então é um ponto que você tem que avaliar. E para esse tipo de avaliação, é necessário fazer um trabalho muito bem elaborado, principalmente com recursos humanos e com a direção da empresa. Porque você tem um benefício e esse benefício com certeza ele existe, que é o benefício financeiro. Muitas vezes o custo ele é menor da empresa terceirizada, mas você tem uma perda de qualidade e uma perda de continuidade da sua operação ao longo dos anos. Porque eu fico imaginando como é que eles vão fazer. Se a manutenção ela é ligada à produção, então, e eu dependo de uma empresa terceirizada para vir, então eu estou, teoricamente, colocando toda a minha produção na mão de uma empresa É isso terceirizada. aí. É isso aí. Então tem que ser uma relação de parceria muito grande. Por isso que grande parte das empresas, elas preferem fazer o processo de forma mista. Então ela deixa parte da manutenção inserida dentro da operação com o time próprio e ela terceiriza parte da manutenção e usa essa, essa empresa contratada para formar pipeline. Então, esse pessoal que começa a trabalhar, então as pessoas que vão se destacando, né, que vão fazendo entregas diferentes, que vão conhecendo os equipamentos, que vão trabalhando de forma adequada, muitas vezes eles são migrados para a empresa. Então, ela usa essa estratégia para formar pipeline, porque ela já vai treinando colaboradores, né, junto com a empresa terceira e vai usando essa mão de obra depois sendo absorvida. Ela é uma prática, essa é uma prática bem antiga. Eu tenho, assim, quantas pessoas a gente não conhece que falam, eu entrei para trabalhar na É isso aí, produção, é isso eu aí, estava lá embalando, é isso aí aí, eu fui crescendo. E aí não necessariamente ele formou o engenheiro, é mas isso ele aí, foi adquirindo todo o é conhecimento isso de aí, manutenção. é isso aí, Aí vai tendo a senioridade, lá é dentro a isso gente aí, é conhece isso, um monte de gente que acaba é se isso aí, tornando chefe da manutenção é isso aí. para isso. E aí, a gente falando sobre essas máquinas e sobre a manutenção da máquina, as maiores falhas que acontecem hoje, que a gente fala, elas são por quê? Falha humana ou é Amanda, falta de peça? a gente tem alguns contribuintes quando a gente fala de falha de equipamentos. Falha humana, a utilização do equipamento fora da especificação. Então, todo equipamento que você compra, toda máquina que você compra, ela tem uma especificação pré-estabelecida. Muitas vezes as empresas, elas, realmente por necessidade de entrega ou por não fazer o investimento adequado, elas sobrecarregam essas máquinas por um período para atender uma demanda que foi gerada. Só que esse período que essa máquina ela foi sobrecarregada, ela gera um dano nesse equipamento que vai ser refletido em médio, longo prazo, ou até mesmo em curto prazo. Falhas de projeto podem gerar, né, necessidade de manutenção e final de vida útil. Então, uma máquina que realmente ela já rodou o tempo que ela foi pré-estabelecida e ela começa a chegar num desgaste e você tem a necessidade de começar a fazer mais intervenções, porque mais componentes dessa máquina estão chegando no final de vida útil e chega um ponto que você tem que substituir
esse ativo, esse equipamento. Essas máquinas que são muito antigas, que estão em uso até hoje, você falou 30, 40 anos, Correto? e peça para ela quando ela estraga? Esse é um ponto que a manutenção ela consegue atuar, porque hoje com a tecnologia você consegue fabricar componentes. Hum, Então, desde impressoras 3D, você consegue, né, construir spare parts que precisam ser substituídos de máquinas que já estão fora da linha produtiva, né? Você tem centros de usinagem hoje que conseguem fazer essa substituição, adequações de componentes, né? Revitalização de sistemas elétricos. Então, há possibilidade, aplicando técnicas, né, de manutenção e engenharia, de promover a restabelecer esses sistemas, tá? E o que que você faz com uma máquina dessa depois que ela acaba de vez? Já, Porque na minha cabeça a gente fala sobre indústria, são sempre máquinas enormes. geralmente hoje que o mercado ele promove, no momento que uma máquina ela vai ser substituída, ela vai sair do sistema operacional, hoje a indústria ela é responsável por promover o descarte adequado. Então, dependendo do equipamento, do ativo, ele pode ser leiloado, ser vendido até mesmo como sucata, ou o equipamento ele pode ser desmontado, desmobilizado, e se a empresa tiver um equipamento similar, os Utiliza as componentes peças. podem ser avaliados, né, inspecionados e ser utilizados como spare part. Essas máquinas que a gente pensa que são antigas, na minha cabeça são máquinas grandes e pesadas. Elas, quando você te troca por um ativo que Uhum. seja mais novo, ele acaba sendo feito de outros materiais mais Com leves, certeza. materiais, né? Você tem um negócio mais compacto e que faz, sei lá, 10 vezes mais do que uma outra poderia fazer. Isso. Hoje Você consegue fazer por exemplo, as cons- fábricas antigas que eram muito grandes, quando elas se modernizar. modernizam, aí elas se tornam Sim, menores? hoje a eficiência energética é um ponto fundamental na engenharia. Então, se eu pego um motor, vou dar um exemplo de um motor elétrico. O motor elétrico da década de 60, ele tinha um dimensional muito, mas muito maior do que um motor elétrico fabricado no século 21, certo? Em 2025. Falando de dimensional, a gente está falando de motores que têm 3, 4 vezes uma dimensão menor do que o da década de 60, tamanho e eficiência energética. Então, mais do que nunca, hoje, as empresas, ao substituir um equipamento, ao optar por substituir um equipamento, ela vai trazer uma tecnologia embarcada, um equipamento muito mais eficiente, um dimensional já já elaborado na engenharia para facilitar tanto a operação quanto a manutenção desse ativo. Isso é um ponto extremamente importante, respeitando toda a legislação atual. Então, quando a gente fala de NR12, que é proteção de máquinas, se você comprar um ativo hoje, com certeza ele já vai vir, se ele for produzido principalmente no Brasil, ele vai vir 100% adequado para a nossa legislação. Então, isso é um ponto extremamente importante na avaliação de substituição de um ativo para a empresa. Ela acaba mudando realmente, ela muda a planta, aí ela muda a manutenção, ela muda a maneira que você faz a produção, Sim. ela vai mudar a maneira que você enxerga o produto que aquele tipo de máquina anda produzindo. Às vezes é por isso que a gente fala, mudou a embalagem porque a máquina antiga só produzia daquele jeito e a máquina nova só produz do outro jeito. É isso aí, você mudou a tecnologia, Você mudou o muda layout, tudo. muda tudo.
Tá certo. E assim, quando a gente pensa, né, você fala, a gente voltando no Indústria 4.0, a gente tem uma indústria que é de dados. Isso aí. Você começar a olhar dados. Qual que é você olha pela quantidade de dados que essas máquinas novas vão gerando para a gente, e aí você tem todo um trabalho em cima da interpretação desses dados. Isso aí. O que isso muda em relação a desenvolvimento de novas máquinas ou a própria manutenção dela ou a produção que você tem dentro de uma empresa? Uma boa pergunta. Quanto mais dados eu tenho, mais informação eu consigo moldar desse meu sistema, desse meu equipamento. Esses dados coletados, se eles forem trabalhados de uma forma correta, você vai conseguir revisitar o seu equipamento e corrigir falhas talvez crônicas que podem ter vindo do projeto, porque um projeto muitas vezes ele não é perfeito. A gente vê na indústria automotiva, em alguns momentos, ser feito recall porque teve um problema no veículo percebido depois do seu lançamento. Isso acontece também na indústria. Uma máquina muitas vezes ela pode ser desenhada, projetada e fabricada, e depois de colocada em produção, você verificar alguma oportunidade. Então, a coleta de dados pode ajudar nesse ponto, você identificar falhas crônicas que podem ser geradas num projeto de uma forma mais rápida. Essa coleta de dados pode contribuir para que você, agora falando de manutenção ao longo do tempo, consiga elaborar e verificar quais são os componentes que mais têm falha, e você já fazer uma tratativa e conseguir elaborar um plano de manutenção robusto através de uma manutenção preventiva, substituindo esses componentes, evitando a quebra. E você pode garantir, já trazendo uma correlação com o time de produção, qual é a disponibilidade operacional desse teu equipamento. Se você tem os dados coletados e tratados, você vai ver de quanto em quanto tempo essa tua máquina falha. Então, qual que é o intervalo que você tem ótimo de produção que não vai te impactar, né, num ajuste comercial, numa demanda. Então, são informações muito importantes que, se o time de engenharia souber tratar, traz benefícios muito grandes para a indústria. Você acha que a gente está mais para a indústria 3.0 ou a gente já está numa boa parte de uma indústria 4.0 aí? Depende do segmento que a gente vai avaliar. O agro hoje, se a gente for falar do agronegócio, você tem uma indústria 4.0 embarcada, principalmente nas colheitadeiras, semeadeiras. Mas aí você está falando das máquinas no campo. No campo. Mas e as máquinas que fazem o processamento desse alimento? Aí eu acho que não. Eu acho que no campo a gente tem hoje uma indústria mais embarcada, mas nas indústrias de processamento a gente ainda está evoluindo na indústria 4.0. Eu acho que é por isso que a gente exporta muito mais o produto in natura. Exatamente. Do que o produto transformado, manufaturado, conformado. Então, assim, a gente está no processo de evolução. Nós temos já tecnologia para isso, mas minha percepção é que o investimento que é necessário a gente ainda vai demandar alguns anos para que a gente consiga trazer a tecnologia embarcada, a indústria 4.0, para todos os segmentos. Sabe? É que a gente fala sobre a indústria 4.0, ela é baseada em cima de tecnologia e dados. Isso aí. E aí, quando a gente fala, por exemplo, hoje de países que estão muito mais à frente, então você fala,
por exemplo, da China, da Alemanha, elas já estão lá numa tecnologia 5.0, Isso que é aí. baseada em humanização e sustentabilidade. Isso aí. Hoje, o Brasil ele ainda pensa em cima, tem essa visão de sustentabilidade para a indústria na manutenção e tudo mais, porque a gente fala sobre redução de emissão de carbono, a gente fala muito sobre na parte de sustentabilidade de ESG, e aí tem Legal. todo um processo de Brasil ainda tem uma mata ainda que é muito importante de biodiversidade e tudo mais para o mundo. E aí você olha em cima de uma indústria que ainda está saindo do 3.0 e indo para o 4. O Brasil, como todos os países do mundo, tem uma preocupação muito grande com as gerações futuras. Quando a gente fala de sustentabilidade, é garantir as gerações futuras. Isso é um ponto extremamente importante. Grande parte da nossa indústria, ela vem com uma preocupação muito grande ambiental, até porque isso é um direcionamento global. De ESG. Esse é um ponto, né? Quando a gente fala de uma ISO, né, que é um standard que a gente tem, que é a 14001, que é meio ambiente, isso traz uma responsabilidade para as empresas. Uma empresa hoje que ela não tem um sistema robusto de gestão ambiental, ela tem uma dificuldade de se manter no mercado. Então, são algumas premissas que a gente tem no meio industrial e no meio da engenharia. Então, quando a gente fala de qualidade, eu tenho uma ISO 9001 que vai me dar esse respaldo. Quando eu falo de meio ambiente, eu tenho uma ISO 14001. Então, são pontos que a gente tem hoje inseridos no mercado brasileiro. E um ponto também que eu trago, que a população hoje, ela tem uma responsabilidade, ela é muito mais responsável hoje na aquisição de um bem, de um produto, do que há 15, 20 anos atrás. Então, a preocupação hoje das pessoas é adquirir um produto que ele tenha um produto responsável. Então, as empresas hoje, elas têm essa preocupação. Porém, a gente também ainda está no processo de aprendizado e transformação. Não são todas as indústrias no país que conseguem ter esse nível de excelência. Quantos por cento você acha que tem? Eu não vou me arriscar. Tá mais para menos. Eu não vou me arriscar a colocar um ponto, um número, porque seria um número, ser um embasamento. Mas eu percebo que a gente ainda tem muito a evoluir no nosso setor industrial, tanto na implantação de estratégias e técnicas no setor produtivo, como estratégias e técnicas no setor de saúde, no setor de segurança, no setor de meio ambiente. Um dado que eu trago, e ele é verídico, nós somos o 4º país no mundo falando de número de acidentes de trabalho, né, com a referência do ano de 2024. Então, a gente ainda tem muito a evoluir. 4º país? Com o maior número de acidentes. E quem são os primeiros? China, Estados Unidos e, se eu não estou equivocado, Indonésia. Mas a gente tem muito que evoluir, sabe? Então, assim, há muito trabalho a ser feito, há muita energia a ser desprendida, e é um ponto que eu trago para nós, engenheiros, que atuamos no mercado, na sociedade. Cada vez mais nós temos que demonstrar e passar essa preocupação para os novos engenheiros, para os nossos clientes e para o público em geral. Eu acho que, assim, a gente fala falando de indústria, do que a gente tem hoje, 3.0, aí passa para 4, passa para 5, muito às vezes essa preocupação tanto de que tudo vai vir uma tecnologia nova, aí vai ser tudo robotizado, então não vai ter mão de obra, e aí o que você traz é o contrário. Na verdade, a gente falta uma mão de obra, e ainda uma mão de obra muito especializada, específica, que necessita, e se a gente não tiver essa mão de obra especializada,
específica, a gente nunca vai conseguir ir para frente. É isso aí. Então, não é um medo de você ser substituído por um robô, mas é o fato de hoje, às vezes, os engenheiros que estão vindo, que estão formando, ou o pessoal que está pensando o que fazer, de ter esse entendimento de que tem muito espaço para crescimento, porém, essa mão de obra mais especializada, Isso não aí. ter medo de um robô. É isso aí, é um ponto importante. Cada vez mais a gente vai ter necessidade de sempre se reinventar. Até porque a tecnologia, ela não é estática, é muito dinâmica. Então, o tempo todo você vai ter que se reinventar, você vai ter que procurar conhecimento e o tempo todo você vai ter que estudar. Esse é um ponto. Um colaborador, um profissional que forma, um colaborador dentro da empresa que entra e não busca se capacitar o tempo todo, ele vai ter dificuldade de se manter no mercado. Cada vez mais com a aplicação de tecnologia, cada vez mais com a entrada da robótica nas operações, cada vez mais com a indústria 4.0, com a tecnologia sendo embarcada, mais conhecimento você vai ter que buscar para conseguir atuar no mercado, né, e ser captado no mercado. Esse é um ponto, porque o mercado ele vai buscar essa mão de obra. Então, Aonde você enxerga o futuro das fábricas hoje? eu enxergo um futuro realmente com muita tecnologia, mas com uma dependência humana, porque nós vamos sempre ter a necessidade de controlar, de checar e de reparar esses equipamentos. Então, por mais tecnologia que uma fábrica tem, ela precisa da mão de obra humana. Isso Você não acha que a robótica vai roubar não vai roubar. o emprego de todo Não, mundo? eu espero que a robótica ela venha para diminuir a exposição do trabalho com alto risco. Atividades insalubres, atividades que demandam um esforço físico muito grande, atividades que colocam a vida, muitas vezes, de um colaborador numa situação de extremo controle, para que não haja um evento fatal, que essas atividades sejam substituídas por equipamentos e máquinas, e isso em curto prazo de tempo, sabe? Então, assim, um exemplo, né? A gente tem atividades de manobra de chaves com alta potência e alta tensão, que muitas vezes elas necessitam ser ainda realizadas por mão de obra humana, e a gente tem um risco muito grande no seccionamento, que é a abertura ou fechamento de uma chave dessa. Então, quanto mais tecnologia eu conseguir embarcar para que essas atividades sejam feitas de forma remota, sem um colaborador presente, melhor nosso ambiente de trabalho, melhor a estrutura organizacional, melhor a condição dentro das empresas. Esse, então, assim, quando você fala sobre, aí a gente fala do futuro das empresas, então tem um futuro dos engenheiros. Quem serão os engenheiros que vão trabalhar nessas Os fábricas? engenheiros que vão trabalhar nessas fábricas são pessoas que querem fazer diferença. Esse é um ponto que a gente está falando de garantir a geração futura. Então, fazer diferença realmente na vida das pessoas. Engenheiros que busquem sempre se especializar. A gente tem hoje uma gama de informação muito grande, principalmente com a internet. Então, a informação ela está o tempo todo disponível. Então, não se prender somente na parte acadêmica, né, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade. Esse é um ponto importante. Verificar qual área você quer atuar, porque a engenharia ela é muito ampla, ela é muito extensa, e você tem que ver qual área você tem aptidão, que você se identificou, e se especializar nessa área. Você acha que o papel hoje a gente fala que a gente
fala, por exemplo, ó, a manutenção industrial, ela é diretamente ligada à produção. Isso, Essa produção que está lá também diretamente ligada à comercialização desse produto. produto. E aí você tem toda essa formação de mão de obra, né, que você disse que a própria empresa acaba fazendo toda a formação de mão de obra para manutenção. Você acha que é importante, então, o que eu vejo hoje é das indústrias cada vez mais serem responsáveis por investir cada vez mais em cima dessas tecnologias, investem nas startups, eles estão colocando setores grandes de P&D, por exemplo, dentro dessas indústrias, justamente, às vezes, tendo essa visão da formação, essa visão dessa transformação? Tem 2 pontos. Cada vez mais as empresas precisam garantir inovação. Inovação de novos produtos, inovação para o mercado, porque hoje o mercado demanda essa inovação. Com a inovação vem a dificuldade, muitas vezes, de você conseguir garantir uma mão de obra para atuar dentro dessas empresas. Novos produtos, como eu disse, tem tecnologias novas embarcadas. Toda vez que eu tenho uma nova tecnologia embarcada, eu tenho que ter pessoas aptas e preparadas para corrigir, atuar e trabalhar com essas novas tecnologias. Eu acho que aí entra muito melhor, às vezes, as universidades corporativas, que são as formações das empresas, do que, às vezes, as formações que a gente tem para fora. É porque, na verdade, a universidade, a faculdade, ela vai te preparar com uma base sólida e robusta para que você consiga se desenvolver naquele determinado nicho de mercado que você escolheu. A formação acadêmica de um engenheiro, ela tem uma base sólida, mas vai depender de um curso específico para que você consiga ter uma especialização na área de atuação e muitas vezes de um curso dentro da empresa que você vai trabalhar para que você consiga conhecer aquele processo produtivo, aquelas máquinas e conseguir fazer um trabalho robusto, eficiente. É a responsabilidade hoje, que a gente pensa, tá faltando uma mão de obra, mas a gente tem, às vezes, que ter o entendimento de que eu não vou achar lá fora, eu preciso trazer essa formação de dentro para fora. E o entendimento, eu vejo hoje muitas empresas financiando startups. Isso aí. Para cima, para dentro de coisas que elas são necessitadas. Vira e mexe, abre lá um edital. Estava vendo uma empresa, ele tinha desenvolvido um robozinho que era para limpar casco de navio. Que um navio não sai da água para ser limpo, né? Tem que tirar as cracas. E aí era feito por mergulhador. Aí desenvolveram um bendito de um robozinho pequenininho assim, ó. E aí o robozinho vai andando e vai limpando as cracas. E aí chegaram principalmente, né, que eu falo que o Brasil ele evolui em cima de tecnologia, porque hoje a gente tem muitos parques tecnológicos. Com certeza. Então eu vejo que a iniciativa privada, principalmente financiada por grandes empresas, baseadas em cima de dados que a manutenção traz, fala assim, olha, eu vou financiar essa tecnologia, esses tipos de startups para que a gente possa, esses parques tecnológicos, para que a gente possa evoluir tecnologicamente e não ficar dependendo tanto de uma tecnologia que vem lá de fora. Ao contrário, ao invés da gente somente exportar produtos do agro, produtos crus, a gente também poder exportar tecnologia. Isso aí. Aí os caras fabricaram um bendito num robozinho. Aí chegou uns laticínios e virou e falou assim, cara, todos aqueles tonéis, né, aqueles silos, é pessoa que entra lá para limpar. Você não tem nada que limpa? Falou, a gente tem um robozinho que limpa craca de navio. Quem sabe o teu robozinho? Testaram o robozinho, não é que o robozinho limpou. Aí chega uma Petrobras da vida e fala, gente, eu tenho esses mesmos tonéis que faz fermentação, ele também é pessoa. Será que esse robozinho não vai limpando? Então, você vê a importância de quem faz a identificação disso é
a pessoa da manutenção industrial, que olha e fala, não dá para a gente É isso, manter uma pessoa enfiada é isso dentro aí. do silo limpando. É isso aí. Esse é um ponto bacana. Quanto mais a gente conseguir migrar, esse é um papel da engenharia. Quanto mais eu conseguir migrar a mão de obra, te retirar do mercado, essa mão de obra exposta, porque é uma exposição realmente, trabalho dentro de um silo, que é um espaço confinado, né? Você tem que ter um controle de oxigênio. Dependendo do produto armazenado, ele pode ter uma facilidade de explodir, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir mapear, quanto mais eu conseguir direcionar tecnologia e retirar essa exposição de pessoas, mais a gente vai ter benefício. Nós somos um país com muito potencial. Ah, eu também acho. Nós somos um país, como você pontuou, com áreas já trabalhando em diversos setores. A gente tem polos, né, trabalhando em tecnologia dentro desse país. E a gente precisa que haja uma maior parceria, uma maior um aumento dessa correlação indústria-desenvolvimento de tecnologia. Essa cooperação vai trazer muito benefício e é uma forma da gente evoluir como país, tá? Outro ponto que eu destaco, que eu tenho a percepção que a gente usa pouco, é o sistema S no país. A gente tem um Senai um Senai que produz também muita tecnologia, produz também muita pesquisa, e a gente precisa usar um pouquinho mais esse sistema dentro das empresas. Às vezes é o quê? Uma falta de comunicação Uma que a falta gente de não. comunicação muitas Eu vezes. acredito que às vezes é porque o Brasil ele é tão grande, tão diverso, que às vezes a gente tem essa dificuldade de que tem várias pessoas fazendo a mesma É isso coisa, aí. mas elas não conversam, não conversam. Às vezes as indústrias não estão tão interligadas para entender o que que uma já tem, o É que isso que aí. outra tem, e viver num sistema, às vezes, É isso aí. de cooperação e parceria. É isso aí. É a mesma coisa, às vezes, de mão de obra. Eu tenho medo de formar uma mão de obra porque a outra empresa vai lá e vai catar minha mão de obra É que isso eu aí. É formei. isso aí. Então, eu acho que ainda assim, por mais que a gente fala sobre tecnologias e aí a gente fala sobre inteligência artificial. Ah, a inteligência artificial vai roubar o meu lugar. Os robôs vão roubar o meu lugar. Na verdade, o que a gente vê é que tem muito espaço vago Isso aí. para todo mundo para poder ter um crescimento. Se todo mundo tiver essa consciência, acredito que a gente consiga fazer com que o Brasil seja desenvolvido mais rápido, não ficar dependendo de outros países É isso aí. para que a gente adquira a tecnologia de lá ou. Um ponto que eu acho importante para conseguir diminuir muitas vezes essa falta de informação é trabalhar cada vez mais com associações, promovendo uma sinergia entre os negócios. Você muitas vezes, né? Lógico que as empresas possuem seus segredos industriais, isso é sabido. Empresa nenhuma vai abrir um segredo industrial de produção para uma concorrente, mas as dores, as dificuldades As acabam sendo as são mesmas. muitas vezes parecidas. Então, quanto mais as empresas tiverem próximas para tratar essas dificuldades, mais a gente evolui. Legal. Gostei. Gostei do assunto de hoje, Erlandson. Fala para esse pessoal de engenharia aí, para essa molecada que está pensando aí o que, que eu faço da minha vida. Deixa um recado para eles. Fala assim, ó, Claro, vem todo mundo para manutenção. claro. Não tenha medo. A Seu emprego não vai ser é isso roubado por aí. um. A engenharia, como eu pontuei, é uma área muito vasta. E para quem tiver afinidade, eu recomendo muito a área de engenharia de manutenção. Não é uma área
fácil de trabalhar, mas é uma área prazerosa, porque você sempre vai ter condição de aprender. O tempo todo, como eu pontuei, as tecnologias se alteram dentro de uma empresa, de um negócio, e o tempo todo você vai ter que buscar novos conhecimentos para se manter atualizado. Há uma interação muito grande na área de engenharia de manutenção entre os especialistas, até porque nós temos as mesmas dores e as mesmas dificuldades, independente, muitas vezes, dos segmentos, e vale realmente a pena para quem tiver interesse, né, se especializar, se aprofundar e fazer né, promover a sua carreira para essa área. Então, convido a todos que ainda estão em dúvida, que queiram muitas vezes fazer uma transição de carreira, que se especializem e busquem, né, entrar nessa área de manutenção, que é uma área realmente robusta, demandada. Extremamente necessária. Demandada, dependente do segmento e com muita oportunidade ainda. Legal, gostei. E se alguém quiser te achar? Acha onde? Bom, tem meu LinkedIn, tá? Vocês podem consultar meu nome, Erlandson de Lima Ricardo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição. Maravilha. Bom. Muito obrigada. Gostei demais de bater papo. Aprendi um monte de coisa. Cada dia que eu saio daqui, eu saio com um monte de conhecimento a mais. Obrigada. Obrigado para você que ficou aqui até agora com a gente. E eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado.